queremos te agradecer porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas na nossa igreja. Obrigado porque o Senhor está tratando em cada um de nós o que precisa ser tratado, para que nós possamos todos os dias servir ao Senhor de uma forma melhor. Que a gente possa entender a tua mensagem, para que possamos sair daqui para viver os teus sonhos e desígnios, Pai. Obrigado por essa igreja, que a partir de agora, Pai, não haja impedimentos para o teu agir aqui. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa alcançar cada coração. Tire todo sono, toda distração, que os celulares não toquem, para que de fato todos possam receber a tua mensagem, que a tua voz possa ecoar nesse lugar e que Cristo seja glorificado aqui. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o medo é uma emoção universal que pode nos paralisar e nos impedir de realizar os nossos objetivos. Muitos cristãos que eu conheço possuem um medo terrível. Sabe qual medo? O medo de falar de Jesus. Existem muitas pessoas que foram transformadas por Jesus, que tiveram experiências maravilhosas com Jesus. Mas quando vão falar de Jesus, existe um bloqueio. As pessoas possuem um medo terrível de falar. E sabe o que eu tenho percebido? Que isso é algo muito espiritual. Por quê? Porque quando nós olhamos para a realidade de mundo hoje, sabe o que está acontecendo? O mundo não está tendo mais medo de falar do que eles acreditam. Antigamente, quando a gente falava de carnaval, o que as pessoas que participavam do carnaval falavam? Não, o carnaval é uma festa cultural. A gente fala de Saci Pererê. A gente fala da mula sem cabeça, do folclore, né? A gente fala de Parintins. A gente fala do Oceano Atlântico. O que está acontecendo hoje com relação ao carnaval? Eles estão deixando muito claro que o carnaval é uma festa pagã. É a festa da carne, onde o que é adorado são demônios e entidades. E a gente não está aqui para atacar religião de ninguém, pensamento de ninguém. A gente está aqui para falar o que a Bíblia diz sobre isso. Hoje, as pessoas não têm mais melindre de falar o que de fato é o carnaval. Mas nós que somos o povo de Deus, nós que temos as palavras de vida eterna, nós que temos as boas novas de Deus, nós estamos com medo de falar sobre isso. E essa série de mensagens, ela vem num momento maravilhoso para a gente. Por quê? Porque a gente precisa perder esse medo hoje. O medo de falar de Jesus. Cristo precisa ser o centro das nossas vidas. Nós precisamos compartilhar para o mundo o que Cristo fez, faz e está fazendo nas nossas vidas. E é por isso que eu quero te convidar agora a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, porque nós temos uma história de dois homens que não tiveram medo de falar sobre Jesus. E porque eles não tiveram medo, eles viveram coisas extraordinárias com Jesus. Eu estou falando de Pedro e João. Atos, capítulo 4, a partir do verso 1. Atos capítulo 4, a partir do verso 1. Quem achou diz amém. Quem não achou é BD todo domingo, 8h30 da manhã. Você precisa participar da nossa classe de EBD. Muita gente falava assim comigo: pastor, a nossa igreja não tem uma classe de EBD, pastor. Eu falava: tem online. Não, mas a gente precisa de uma presencial, pastor. E esses que me pediram tanto, eu não vejo os domingos aqui, 8h30 da manhã. Fala, Deus! Mas você vai se arrepender. Você tem a possibilidade de se arrepender dos seus pecados. E você está aqui no próximo domingo, 8h30 da manhã, participar da nossa classe de EBD. Amém? Você acha que eu não lembro de tudo que vocês falam comigo, não?
Vamos lá, Atos capítulo 4, o texto diz o seguinte: Pedro e João perante o Sinédrio. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades e líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um grande milagre, um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Amém? Queridos, depois da ascensão de Jesus em Atos 1 e da descida do Espírito Santo em Pentecostes em Atos 2, nós vamos para Atos 3 e lá em Atos 3 tem uma história que chama muito a nossa atenção. Em Atos 3 nós temos a história do aleijado que ficava na porta do templo. Vocês lembram onde Pedro e João estavam na porta formosa e eles estavam caminhando para o templo. E quando eles estavam chegando no templo, esse aleijado pede uma esmola para eles. Só que quando eles olham para esse aleijado, eles não dão uma esmola para esse aleijado. Pedro, cheio do Espírito Santo, fala para esse aleijado: olha para mim. Eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta aí, anda. O que acontece com esse homem? Esse homem, diz o texto, que ele salta. E ele ali é curado. E a partir daquele momento, ele começa a caminhar ao lado de Pedro e João. Ele entra no templo vibrando, porque ele tinha acabado de ser curado. E quando acontece isso, o povo fica mexido com essa situação. O povo fica maravilhado. Por quê? Porque eles viram e reconheceram que aquele homem tinha sido curado através do nome de Jesus. Só que da mesma forma que o povo fica mexido, os mestres da lei, os religiosos da época também ficam. Por quê? Porque diz o texto que eles ficam perturbados, porque Pedro e João agora estão ensinando o povo e o povo está crendo em Jesus. Gente, esses homens agora ensinando sobre Jesus, diz o texto que 5.000 pessoas creram em Jesus e decidiram viver com Jesus. Quando os mestres da lei sabem disso, eles tomam uma decisão: vamos agarrar esses homens, vamos prender eles.
eles começam a ameaçar. Por quê? Eles falaram, eles precisam parar de falar sobre isso. A gente precisa dar um corretivo neles. Então vamos pegar eles, vamos jogar na prisão, que a partir desse movimento, eles vão parar com essa gracinha, eles não vão mais falar de Jesus. Só que o que acontece? Eles pegam Pedro e João, jogam eles na prisão, e no dia seguinte, reúne toda a cúpula ali dos líderes para que eles pudessem interrogar Pedro e João. E aí eles pegam Pedro e João e perguntam, vem cá, em nome de quem, com que poder que vocês falam, que vocês estão ensinando o povo? E aí Pedro, ele tinha tudo para estar assustado com aquela situação. Ele poderia muito bem falar, olha, a gente não vai mais falar não, deixa isso quieto. A gente até andou falando um tempo aí, mas agora a gente se arrependeu, tá dando cadeia pra gente, o negócio não tá legal, então deixa isso quieto. Pedro faz isso? Sabe o que Pedro faz? Pedro fala, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Pedro está no Sinédrio junto com João. Ele poderia estar ali passando mal com aquela situação, mas ele fala, deixa eu falar uma coisa para vocês. O poder não está na gente não, tá? Se vocês pensam que o poder está na gente, não está. O poder está no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E é esse Jesus que vocês crucificaram. É esse Jesus que vocês preferiram soltar um ladrão, um criminoso, e vocês crucificaram ele. Mas não tem problema não, sabe por quê? Porque Deus ressuscitou ele. Ele está vivo. Vocês, construtores, rejeitaram ele. Vocês acharam que ele não valia de nada. Mas essa pedra que foi rejeitada por vocês se tornou a pedra angular. E agora tudo existe por ele. Ele tem toda a autoridade, ele tem toda a soberania, tudo é dele. Olha o que esses homens falam no Sinédrio. E aí esses homens ficam assustados, porque ele fala assim, gente, esses homens não eram pescadores, não eram homens incultos, homens que não têm uma graduação, homens que têm dificuldade até de se expressar, mas agora eles têm uma autoridade que não é deles. Já sei, a gente já sabe de onde vem essa autoridade. Eles estiveram com Jesus. E aí Pedro e João, eles são convidados a se retirar do Sinédrio. Só que aí eles precisam fazer alguma coisa agora para paralisar o ensino desses homens. Então eles chamam Pedro e João novamente e falam, vocês precisam parar de pregar nesse nome. Pedro fala, vem cá, então quer dizer que eu tenho que te obedecer a vocês do que obedecer a Deus? Isso é injustiça. Antes obedecer a Deus do que obedecer a vocês. E continuou pregando o evangelho e eles não sabiam mais o que fazer. Mas sabe de uma coisa? Esses homens demonstram pra gente que eles não tinham medo de falar. Porque ele fala, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Deus fez uma grande obra na sua vida. Jesus está transformando a sua história dia após dia. Você não pode ter medo de falar. Você foi chamado para pregar o evangelho, para levar ao povo que sofre as boas novas do reino. E é por isso que eu trago esse tema para hoje. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de falar. Pastor, por que não podemos ter medo de falar de Jesus? Primeiro, porque a mensagem de Jesus é poderosa. Nós não podemos deixar de falar de Jesus, porque a mensagem de Jesus é poderosa. Onde que está isso, pastor? Versos 1 e 2. Os versos 1 e 2, na verdade 2 e 3, desculpa. Não, 1 e 2, está certo. Os versos 1 e 2 vão dizer, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Os líderes judeus ficaram aqui perturbados. Por que isso? Porque naquele tempo só ensinava quem tinha carteirinha para isso. Só podia ensinar quem era capacitado para isso. Só que agora nós estamos diante de dois homens que eram incultos. Homens que não tinham a capacidade que a sociedade dizia que eles não tinham. Então, esses mestres da lei, os religiosos da época, eles não conseguiam entender por que eles ensinavam com aquela autoridade. Por que eles falavam e as coisas aconteciam. Por que o Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, agora prega um sermão e 3.000 pessoas se convertem a Jesus? E agora esses homens, eles são agarrados, jogados na cadeia,
Mas o texto vai dizer logo em seguida que perto dos que creram, chegou a 5.000 pessoas. Nós estamos falando de milhares de pessoas se rendendo a Jesus. Milhares de pessoas declarando que só o Senhor é Deus. Por que isso, pastor? Porque a mensagem de Jesus é poderosa. A mensagem de Jesus é carregada de poder. E o detalhe é que a gente não está falando de um barulho, não. Porque hoje existem alguns barulhos por aí. A gente não está falando de coisas emocionais, não. A gente está falando de evangelho, a gente está falando de palavra de Deus. A gente está falando do verdadeiro evangelho. No verso 4 vai dizer: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram a perto de 5.000. Sabe de uma coisa? Você não pode ter medo de pregar sobre Jesus. Você não pode ter medo de falar de Jesus, porque a mensagem de Jesus é poderosa. Muita gente fala: pastor, eu não sei falar de Jesus porque eu sou novo convertido. Eu não tenho tanta experiência assim, pastor. Eu não sei muito o que falar, como abordar. Deixa eu te falar uma coisa. Não é a forma que você fala, é no nome de quem você fala. A mensagem é poderosa porque ela não vem de você, ela vem de Jesus. Você é um portador da mensagem do reino. É por isso que quando você fala, sai poder dos seus lábios. Deus está te usando para ser boca dele nessa geração. Deus está te convidando para você falar e multidões se renderem a ele. Não tenha medo de falar. Não tenha medo. Ano passado nós recebemos um coach aqui. A Sayô que trouxe ele, convidou ele. Nós trouxemos ele para o culto de empreendedores. E esse coach é um cara que comunica muito bem. Pensa num cara que comunica bem. O cara está ganhando dinheiro. Não é um pregador, ele é um palestrante. E ele faz curso de coach. E é um cara que tem uma comunicação muito boa. Um cara que ajuda. Ele te vende um terreno no céu em 15 minutos conversando com você. O cara sabe todas as técnicas. O cara sabe tudo sobre comunicação. E aí sabe o que acontece? Esse homem veio aqui. E ele deu uma palestra aqui para os empreendedores. Só que quando nós fomos conversar com ele, sabe o que ele falou para mim? Ele falou: pastor, é incrível. Porque eu me converti numa igreja que funcionava numa garagem, numa casinha. E a mulher que pregava lá, a pregadora de lá, era uma mulher inculta, era uma mulher que falava errado, uma mulher muito simples. Mas pastor, quando aquela mulher abria a boca, saía poder da boca dela. E aí eu fiquei pensando, falei: como que pode um homem culto, um homem que é o rei da comunicação, agora vai ouvir uma pessoa inculta, que nem sabe se comunicar, mas ele é impactado com a mensagem dessa mulher. Sabe por que isso? Porque a mensagem de Jesus é poderosa. Às vezes você tem medo de falar de Jesus achando que as pessoas vão te julgar. Podem te julgar para o bem ou para o mal, mas que te julguem. Mas que você nunca deixe de falar. Nunca deixe de falar. Abra sua boca e fale sobre Jesus. Fale quem Jesus é. Fale da obra de Jesus. Fale do plano de salvação. Fala que Ele é tudo que temos. Que Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ah, pastor, mas para mim é um pouco difícil falar de Jesus. Sabe por quê, pastor? Eu tenho um histórico que não é muito bom, não. Eu já abortei, pastor. Eu já fui um adúltero. Eu já participei de coisas que você nem imagina. Deixa eu te falar uma coisa. Esse homem que tem toda a autoridade agora diante do Sinédrio, ele negou Jesus 3 vezes. Ele achou que a história dele com Jesus já tinha acabado. Porque ele não teve coragem de dizer: eu sou uns que fazem parte da tropa dele. Ele nega Jesus, mas Jesus restitui o ministério de Pedro. E agora esse homem que negou Jesus, que antes tinha tudo para ter uma história negativa com Jesus, agora ele está peitando o Sinédrio, dizendo: vocês o rejeitaram, mas agora ele é pedra angular. Vocês o mataram, mas ele está vivo agora. Por quê? Por que isso? Porque Jesus perdoa.
Porque Jesus transforma a nossa vida. Porque Jesus nos prepara para sermos boca dele nesse mundo. Não deixe o diabo te paralisar dizendo: você já fez, você é aquele, hein? Se lembre daquilo que você fez. Você fala: olha, diabo, todos os meus pecados estão na cruz do Calvário, porque Cristo me salvou. Porque Cristo me salvou, Cristo mudou minha vida, perdoou os meus pecados e hoje eu falo em nome dele, porque toda a autoridade ele me deu para falar no nome dele. A mensagem de Jesus é mensagem de poder. Essa mensagem atravessa oceanos, fere ditaduras, derruba reis e transforma cidades. É a mensagem de Jesus. Romanos 10, a partir do verso 13 vai dizer: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Glórias a Jesus! Como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Você acha que Deus se agrada quando você anuncia a boa nova do reino? Você acha? Ele fica muito feliz com isso. Nós fomos chamados para isso. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não precisa da gente para isso. Mas Deus nos dá um grande privilégio de sermos participantes de tudo isso. Por isso, você não pode ter medo de falar. Você não pode ter medo de falar. Eu estava vendo um dia desse que muita gente pelo mundo diz que a mensagem do Evangelho é loucura. E a própria Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Só que acontece, é loucura essa mensagem, mas sabe o que acontece? Tem um monte de gente tendo boca costurada no Oriente Médio. Por quê? Porque eles estão falando de Jesus. Eu estava vendo mais ou menos uns 20 dias atrás, vários missionários tendo suas bocas costuradas, para que eles não falem mais da mensagem de Cristo. Mas sabe de uma coisa? Eu estava vendo o vídeo, eles sentados, com as suas bocas costuradas, mas eles não precisaram falar nenhuma palavra, porque eu via Jesus nos olhos deles. Os olhos deles lacrimejando. Eles não precisavam falar nada, porque os olhos deles diziam o quanto eles amavam Jesus, o quanto Jesus é importante para a gente, o quanto que Jesus é lindo e poderoso, o quanto a mensagem dele é poderosa. Eles não precisavam abrir a boca. Por quê? Porque Jesus nem precisa da nossa boca. A mensagem dele é tão poderosa que transforma uma cidade sem a gente falar nada. Mas você tem a oportunidade de falar? Fale. Se Deus te deu essa oportunidade, não se cale. Fale. Fale sobre Jesus. Fale sobre Jesus. Mas em segundo lugar, porque não podemos ter medo de falar de Jesus? Porque a mensagem de Jesus nos dá toda a autoridade que precisamos. Não podemos ter medo de falar de Jesus, porque a mensagem de Jesus nos dá toda a autoridade que precisamos. Os versos de 7 a 13 vão dizer para a gente, acompanha na sua Bíblia aí. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-lo. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de que ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aí o verso 13. Vendo a coragem de Pedro e de João,
E percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esses homens incultos, eles são chamados perante o Sinédrio. E sabe de uma coisa? Eles poderiam muito bem ficar calados. Eles poderiam muito bem nem ter o que falar ali. Eles poderiam muito bem gaguejar. Eles poderiam ficar ali apavorados com aquela situação. Mas sabe o que esses homens fizeram? Esses homens exortaram aquele povo. Esses homens pregaram sobre quem Jesus era. Eles não tiveram medo do Sinédrio. Diante de toda a assembleia, eles falaram: esse é o Cristo que vocês mataram. Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: vocês o mataram, vocês liberaram um bandido. Vocês mataram ele, mas não tem problema. Sabe por quê? Tudo estava no plano de Deus. E Deus o ressuscitou e ele está vivo. Vocês tentaram parar ele, mas vocês nunca vão parar ele. E quando esses homens veem Pedro e João falando com aquela autoridade, eles não conseguem entender. Falam: que autoridade é essa? Esses homens não poderiam ter essa autoridade toda. Por que eles têm essa autoridade toda? Depois eles falam: certamente eles estavam com Jesus. Sabe de uma coisa? Nós somos uma geração que falamos muito, mas produzimos pouco. Porque a nossa distância de Jesus tem feito isso. A gente fala muito, mas as pessoas olham para a gente e falam assim: eu não estou vendo Jesus aí. Você fala muito bonito, o seu discurso é muito bonito, mas eu não estou vendo que Jesus de fato transformou a sua vida como você está dizendo que foi. Mas aqui, queridos, diz que o Espírito Santo toma Pedro e Pedro fala. E Pedro não tem medo do Sinédrio. Pedro tem toda a autoridade para dizer: vocês não sabem do que estão falando. Não existe salvação em nenhum outro nome, só em Jesus. Só em Jesus. Esse homem agora tem muita autoridade. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Jesus. Tanto que os homens olham e falam assim: eles estavam com Jesus. Porque ele devia falar como Jesus. Ele devia se portar como Jesus. Ele devia ter uma postura como a de Jesus. E todo mundo reconhece isso. Sabe por que estamos causando pouco impacto no mundo? Porque as pessoas não estão vendo Jesus em nós. As pessoas não reconhecem que nós estamos tendo contato com Jesus. Chegou o momento da gente mudar isso. Chegou o momento da gente ter toda a autoridade vinda do Espírito Santo, ao ponto das pessoas olharem para a gente e falar assim: esse tem autoridade para falar. Certamente ele estava com Jesus. Certamente ele tem intimidade com Jesus. Certamente ele é um testemunha de Jesus, porque testemunha é aquele que viu, é aquele que esteve presente na situação. Tem muita gente que fala: eu sou testemunha, mas nunca viveu nada com Jesus. Essa autoridade que precisamos para pregar o Evangelho e ver as pessoas de fato se encontrarem com Jesus, através da gente, através das nossas vidas. Pedro não tem medo de falar a verdade, mesmo diante de forte ameaça. Ele aproveita esse momento, um momento no Sinédrio, para dizer quem Jesus é, para dizer tudo que Jesus faz e para dizer tudo o que Jesus ainda vai fazer. Não existe salvação em nenhum outro nome, só em Jesus. Queridos, todas as vezes que você se posicionar com a autoridade do Espírito e falar sobre Jesus, as pessoas vão ver Jesus em você. Todas as vezes. Cristo será glorificado através da sua vida. Você recebe isso em nome de Jesus? Você recebe isso em nome de Jesus? De vez em quando eu recebo alguns convites para poder estar com algumas pessoas que são importantes na nossa sociedade. São líderes, alguns políticos. E o meu papel é o papel de pastor. Eu vou atender qualquer pessoa. Pode ser um político A, pode ser um político B, pode ser alguém de uma religião A, de uma religião B. Eu sou pastor.
eu vou sempre pregar o evangelho para toda criatura. Não importa a classe, não importa o que faz, não importa se é pobre, se é rico, se é flamenguista, não importa. Eu sou pastor de pessoas. De vez em quando eu recebo alguns convites. Pastor, eu queria que você desse um pulo aqui para você tomar um café com a gente, para conhecer a nossa secretaria, para conhecer o nosso gabinete, para conhecer os nossos projetos. Eu vou. Dificilmente você me vê tirando fotos, mas eu vou. Eu estou sempre fazendo isso. E é interessante que quando eu chego nesses lugares, tem muita gente que acha que a gente tem que ficar como? Nossa, eu estou diante de uma autoridade. Ai, que medo dessa autoridade. Não. Você precisa entender algo importante. Você é o embaixador do reino. Onde você chega, a autoridade é você. Você é autoridade. Você nunca vai desrespeitar uma pessoa por isso. Mas você precisa entender que se você tem o Espírito Santo de Deus, aonde você chega, você é o embaixador do reino. E aí quando eu vou tomar um café com alguma autoridade, eu chego lá e falo, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero orar por você. Eu quero orar. Aí um dia desse, uma pessoa falou para mim assim, pastor, eu recebo muitos pastores aqui, mas poucos pastores oram aqui. Falei, não, mas eu vou orar, porque o Senhor precisa ser o convidado de honra desse lugar. O convidado daqui não sou eu. A pessoa mais importante daqui não é o Senhor. A pessoa mais importante desse lugar é Jesus, porque Ele está aqui. E nós vamos agradecer pela presença dEle aqui. Aí eu oro. E sabe o que é interessante? É que às vezes na nossa oração a gente fala, né, o que precisa ser falado. E aí quando eu termino de tomar um café, aquela coisa toda, eu faço uma oração. Eu quero fazer uma oração antes de ir embora. Não, pastor, faz a oração. E aí eu falo, Senhor, obrigado pela tua presença aqui. Que esse líder, que esse político, que essa pessoa que é uma autoridade hoje no nosso município, no nosso estado, que essa pessoa de fato se arrependa dos seus pecados. E que essa pessoa coloque os interesses do povo muito acima dos seus próprios interesses. Que ela não governe de acordo com as suas vontades, mas que seja direcionada pelo teu Santo Espírito. E que todo projeto que não provém do Senhor aqui nesse gabinete, na LERJ, nesses lugares, que caia por terra hoje em nome de Jesus. Para que o teu nome seja glorificado aqui. Sabe o que acontece? Um monte de convite eu não tenho recebido mais. Alguns me chamam ainda, pastor, vem cá orar por mim, estou precisando. Mas tem uns que nem me chamam mais. Por quê? Você precisa pregar Jesus. Eu chego lá, eu chego nesses lugares, eu não falo de outro assunto. Eu não quero falar de política. A política é importante, mas eu sempre falo dos planos que Jesus tem para o nosso município. Eu falo, olha, nós queremos mudar a realidade das crianças, nós queremos cuidar dos idosos, nós queremos ver as famílias transformadas, nós queremos viver um grande avivamento, nós queremos ver as pessoas se rendendo a Jesus. Tudo isso que é feito precisa ser feito para glorificar o nome de Jesus. Quem dá essa autoridade para a gente? É o Espírito Santo. Quando a gente decide pregar a mensagem de Jesus, Ele próprio nos dá toda a autoridade para fazer isso. Não importa se você está na frente de reis, não importa se você está na frente do presidente, não importa se você está na frente de um vice-anjo, você precisa falar de Jesus. Você precisa falar de Jesus. Por quê? Porque Jesus é mais importante do que qualquer outro homem que existe. Jesus está acima de tudo. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Todas as coisas existem por meio dEle. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Glórias a Jesus! Glórias a Ele! Tudo é para Jesus, tudo, toda honra, glória, tudo é para Ele, tudo é para Ele. Não devemos ter medo de pregar, porque a mensagem de Jesus nos dá autoridade. Mas em terceiro lugar, por que não podemos ter medo de falar de Jesus? Porque não falar de Jesus é uma enorme injustiça com Ele. Versos 18 a 20 vão dizer: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus.
Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus. Obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Você precisa entender que quando você não fala de Jesus, está sendo injusto com Ele. Porque se Jesus fez uma grande obra na sua vida, de verdade, você precisa falar sobre isso. Você precisa testemunhar o que Cristo fez na sua vida. O nome dele precisa ser glorificado através daquilo que ele fez em você. Você foi salvo, você foi redimido, você foi limpo, você é uma nova criatura. Então agora você precisa dizer quem foi que fez isso na sua vida. Não é coach que faz isso em você. Não é autoajuda, não são bons livros. Quem faz isso em você é Jesus. É Jesus. Às vezes as pessoas falam: pastor, mas eu não sei o que falar sobre Jesus. Quando você não tem o que falar sobre Ele, fale o que Ele fez em você. Eu contei para vocês há 2 semanas atrás de uma menina que queria se suicidar lá na Transolímpica. Quem estava aqui quando eu contei isso? Muitos não estavam. Quando eu saí do carro, quando eu vi que a menina se debruçou para se jogar, eu saí do carro, parei o trânsito lá, saí correndo para falar com ela. E aí ela falou para mim: ó, não me encosta porque eu vou me jogar. Eu falei: não, você não vai se jogar em nome de Jesus. Só que quando eu saí do carro, na minha saída do carro até a minha chegada nela, demorou 3 segundos. Mas parece que demorou 20 minutos. Porque eu saí do carro falando assim: Senhor, o que eu preciso falar para ela? O que eu preciso falar para ela? Porque chega um momento na nossa vida que a gente não sabe nem o que falar. A gente não sabe o que falar. E aí eu saí do carro, puxei o freio de mão e saí: Senhor, o que eu falo para ela? Sabe o que Deus falou comigo? Nada. Nada. Quem pensa que Deus mandou um anjo lá e falou no meu ouvido: olha, você vai dizer isso, você vai falar, citar Marcos 10. Não é nada disso. E aí, nesse momento em que eu saí, que Deus não me falou nada, eu não entendi nada, eu estou ali naquela adrenalina, eu falei assim: já que eu não tenho o que falar, eu vou falar sobre o que Ele fez na minha vida. E a menina estava debruçada para se jogar. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa, só quero te falar uma coisa. Você não vai se jogar. Ela falou: eu vou me jogar. Eu falei: você não vai se jogar, em nome de Jesus. Eu falei: eu era um bêbado. Eu era um bêbado. Eu vivia bebendo tudo que você imagina. Eu fumava muitos cigarros, 2 maços de cigarro por dia. Eu fazia tanta coisa errada na minha vida que eu me sentia podre. Eu um dia senti um vazio tão grande dentro de mim que eu tive vontade de fazer exatamente o que você está querendo fazer agora. Por conta do vazio que estava dentro de mim. Mas eu conheci alguém. Eu conheci alguém que Ele me preencheu por completo. Alguém que tocou no meu coração, perdoou os meus pecados e fez de mim uma nova criatura nele. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de Jesus. Você sabe quem é Jesus? Essa menina começa a se tremer de um jeito impressionante. Antes, decidida a se jogar. Mas quando eu falei do nome que está acima de todo nome, esse nome mexe com as pessoas. E ela começa a se tremer. E ela ali, eu percebi que ela tomou uma decisão de não se jogar. Foi nesse momento que eu percebi. Quando ela começa a se tremer, o Espírito Santo diz: agora não se joga mais. Por quê? Por causa do nome. O nome que tem todo o poder. O nome que tem toda a autoridade. É o nome que nos limpa. É o nome que nos liberta. É o nome que faz coisas novas nas nossas vidas. Jesus. Jesus. Quando você deixa de falar sobre Jesus, você está sendo injusto. Por quê? Se Ele mudou a sua vida, o mundo precisa saber disso. O mundo tem o direito de ter a sua vida transformada também. Nós precisamos falar. Fale sobre Jesus. Abra sua boca. Fale sobre Ele. Mas em quarto lugar, para a gente finalizar. Porque não podemos ter medo de falar de Jesus. Porque a mensagem de Jesus é a verdadeira mensagem de salvação.
nós não podemos deixar de falar de Jesus, porque não existe outra mensagem de salvação. Verso 12, olha o que Pedro diz. Diante do Sinédrio ele fala: não existe salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro deixa claro aqui, queridos, que a mensagem da igreja deve ser Cristo. Pedro deixa claro aqui que não existe nenhum outro nome que salva. Pedro deixa muito claro quem é o Todo-Poderoso aqui, é Jesus. Pedro fala: olha, não existe no céu, debaixo da terra, não existe outro nome que pode salvar. É só o nome de Jesus. E é por isso que você deve pregar sobre essa mensagem. Por quê? Porque é a única mensagem que salva pessoas. O Buda não salva. Confúcio não salva. O Papa não salva. Pastor não salva. Nenhuma religião salva. Só existe um que salva. O único caminho, a verdade e a vida, e é Jesus. Não pense você que existe igreja que salva. Não pense você que existe pastor que salva. Não existe. Só existe um que salva, Ele. E é por Ele que nós estamos batalhando todos os dias nessa terra, para que cada vez mais nós possamos salvar pessoas aqui. A grande questão é que hoje muitas igrejas não fazem nem cosquinha no diabo. Aliás, o diabo ama quando se abre algumas igrejas. Muito forte que eu estou falando aqui. Você sabe por que isso acontece? Porque muita igreja deixou de falar sobre Jesus. Tem muita igreja que fala de revelação o tempo todo, que fala de prosperidade o tempo todo, que fala de egocentrismo o tempo todo, que fala sobre um monte de coisa, um monte de promessa que Jesus nunca fez pra gente. Jesus sempre diz: vem cá, você quer seguir a mim? Quer vir após mim? Negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Jesus é muito claro pra gente. O viver com Jesus é carregar a sua cruz, é seguir Ele carregando a sua própria cruz. Só que hoje nós estamos vivendo uma era do evangelho da facilidade, das promessas que não existem. E tem muita gente que ama ser enganado. E aí o diabo ama isso. O diabo bate palma para isso. Agora, pega uma igreja e fale sobre a cruz. Fale sobre o sangue de Jesus. Fala sobre salvação, sobre pecado, sobre arrependimento. Isso mexe com o diabo. Isso mexe com o inferno. Nós precisamos ser uma igreja de fato que estamos no ataque, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E é por isso que o centro aqui não é homem nenhum, é Jesus. O centro das nossas mensagens precisa ser Jesus. Não podemos ter medo de falar sobre Jesus. Pastor, mas eu morro de medo porque se eu falar de Jesus, o diabo vai me atacar. Que ele te ataque. Se ele não está te atacando, você está fazendo exatamente o que ele gosta que você faça. Nós precisamos viver sendo atacados pelo diabo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você está caminhando com Jesus de verdade, ele pode te atacar do jeito que ele quiser. Ele não toca em você. Ele não tem poder nem autoridade para tocar na sua vida. Nós precisamos falar. Chega com esse negócio de medo de falar. Nós vamos pregar o evangelho e vamos ver muitas pessoas se rendendo ao Senhor. Nós vamos erguer as mãos, expulsar demônios. Nós vamos ver paralíticos andando novamente, cegos enxergando, surdos ouvindo. Porque tem a ver com a gente, tem a ver com a nossa igreja? Não, tem a ver com o nome que é todo poderoso, o nome de Jesus. Para concluir, na semana passada, muitas pessoas na Índia perderam seus dentes. Por quê? Porque elas estavam falando de Jesus. Ontem na Síria, 100 missionários morreram porque eles estavam falando de Jesus. Eu vi um vídeo ontem, e é muito interessante porque
tinham vários homens de AK-47 e um homem sendo espancado para lá e para cá. E eles mandando ele se calar e ele falando, não, eu não me calo, eu não vou me calar. E ele falando sobre Jesus, e eles batendo nele, e ele falando de Jesus, e ele sendo espancado até o momento que ele foi fuzilado de AK-47. Ontem, a nossa igreja em Salvador foi saqueada e foi toda mexida. Quebraram tudo. Roubaram tudo que tinha de valor lá e quebraram a igreja inteira. Sabe o que está acontecendo? O evangelho está muito fácil para a gente. A gente vem aqui num lugar bom, uma cadeira boa, um ar-condicionado, e a gente se alimenta, mas a gente só se alimenta. A gente precisa sair daqui para alimentar outros. A gente precisa compartilhar o que Deus está fazendo na nossa vida. Às vezes, sabe o que eu vejo que a gente precisa? A gente precisa de um pouquinho de perseguição. Porque todas as vezes que a igreja de Cristo foi perseguida, ela cresceu, ela se expandiu. Todo mundo entendeu quem era e o que precisava fazer. E eu percebo que é o que está faltando para a gente. Posso te pedir uma coisa? Não deixe chegar a perseguição para você falar de Cristo para sua família. Para você falar de Cristo para os seus amigos. Para você falar de Cristo no seu trabalho. Você é um agente do reino. Se porte como tal. Viva como tal. Pregue como tal. Porque a mensagem de Jesus, ela te dá poder. Ela te dá autoridade e ela salva todos os indivíduos que abrem o coração para essa mensagem. Vamos fazer uma aliança hoje aqui? Vamos pregar como nunca pregamos antes? Vamos mudar a vida de tantas pessoas assim que não vão entender nada que a gente está vivendo e fazendo. Vamos fazer isso? Posso contar com você? Posso contar com você? Curve sua cabeça então que eu vou orar por você. Pastor, eu quero ser um pregador, quero falar. Eu quero falar mais de Jesus, eu quero ter essa autoridade. Eu quero viver com Jesus de verdade para que todo mundo reconheça que eu estou andando com Ele. Você quer isso? Você quer isso de verdade? Você quer viver um novo tempo com Jesus? Se você quer viver um novo tempo com Jesus, se você se arrepende dos seus pecados e toma a decisão hoje de viver uma nova vida em Jesus, eu quero que você faça uma oração comigo no seu coração. Aí onde você está, eu quero que você repita no seu coração assim, não precisa repetir em voz alta. Repita assim comigo, Santo Deus, hoje eu te entrego a minha vida. Faz de mim hoje uma nova criatura e muda a minha história a partir de hoje. Eu quero viver um novo tempo com o Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados e saio daqui com uma decisão de viver uma nova história em Jesus. É a oração que eu faço. Em nome de Jesus. Amém.